Olá, hoje eu começo o programa dizendo para você que Deus é contigo. Não desista nunca dos seus sonhos, mas os coloque sempre nas mãos de Deus. Sou Vanderlei Miranda e esse é o programa 15 Minutos, que sempre traz uma mensagem que tem como objetivo te ajudar, te abençoar. Fique aí comigo se você puder. O programa já está no ar. A mensagem preparada para hoje tem por título Reflita. Uma mãe levou o filho pequeno ao fundo de um vale e disse: grita as palavras, eu te odeio. Ele gritou e de repente ouviu o som assustador de eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, ecoando pelo vale. Ela voltou-se para o filho e pediu, agora grite as palavras, eu te amo, o mais alto que você puder. Ele gritou com todas as forças, eu te amo. De repente ouviu, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ecoando ao seu redor. Olhe dentro de um lago e veja um espelho de água refletindo a sua imagem. Ame alguém e seu amor se refletirá de volta para você. Autor desconhecido. Recentemente eu falei aqui num programa sobre a lei da semeadura, não é? Aliás, até usei essa metáfora aí do menino gritando lá no vale e o eco reproduzindo o que ele havia dito. E a vida normalmente caminha de acordo com aquilo que eu exalo através dessa caminhada. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo e que devemos exalar esse bom perfume. Eu me lembro que quando eu tinha o meu escritório, tinha um irmão que sempre passava por lá no final do dia. Esse irmão trabalhava numa indústria de perfumes. E quando ele chegava lá e entrava na minha sala, o ambiente era tomado pelo perfume. Eu poderia dizer que ele era um sachê ambulante. Passava o dia em meio àquelas fragrâncias e quando ele saía também exalando aquele perfume gostoso do ambiente onde ele estava. E na prática, no dia a dia, na nossa vida, também as coisas acontecem assim. Nós vamos exalar de acordo com o ambiente em que nós estamos inseridos nele. Não será diferente. Se você passou um dia na companhia de pessoas amargas, de pessoas derrotadas, de pessoas negativas, eu tenho certeza de que você vai exalar esse perfume do negativismo, esse perfume do sentimento de derrota, de que nada acontece de bom para você. Por quê? Porque alguém já disse que somos frutos do meio. E é verdade, é verdade. Nós, como seres sociais que somos, nós procuramos nos agrupar de acordo com a nossa seleção social. É assim na vida. Se você chegar num ambiente, por exemplo, onde está acontecendo um evento, uma festa, por exemplo, e ali estão pessoas desconhecidas umas das outras, mas conhecidas de alguns, os grupos vão se formando de acordo com a empatia que há entre aquelas pessoas e esse grupo então será formado dessa maneira. Da mesma forma acontece no seio da igreja, não é? Você vê de repente no meio da igreja pessoas que se relacionam e alguns até dizem que se trata do clube do Bolinha, da Luluzinha, mas não é nada disso, é porque nós somos seres essencialmente sociais e nós buscamos estar juntos ou buscamos trazer para junto de nós as pessoas que os pensamentos, o comportamento, as ideias se parecem também com as nossas. E quando isso não acontece, há uma parte, as pessoas se apartam. Você pega, por exemplo, as crianças, não é? Meus filhos já são adultos, mas hoje eu tenho os meus netos. Eu fico olhando lá no condomínio onde a minha filha mora. Então eu tenho um neto que está completando agora 6 anos.
E eu tenho uma neta que está completando no mesmo mês que ele, 11 anos. É interessante que os coleguinhas do meu neto de 6 anos são os coleguinhas na faixa também dos 6 anos, 5, 6, 7. Já da minha neta com 11, que vai completar 11, é diferente. Esse é aquele que a gente pode chamar-se de um processo natural ou um processo de seleção natural. Ela acontece. Por quê? Porque nós nos identificamos com determinados grupos, então somos inseridos naquele ou naqueles determinados grupos. É assim com você, é assim comigo, é assim, com certeza, com todos nós. Daí a importância, e é muito importante isso, nós escolhermos e sabermos escolher a que grupo nós vamos pertencer. Eu conheço pessoas que são extremamente negativas. E se você ficar com elas meia hora, aquela carga de negativismo vai influenciar a sua vida. Tem até uma história muito interessante que dizem que colocaram uma nota de R$100 no alto de um poste. Sabe aquelas brincadeiras de interior, que eu acho que hoje praticamente nem existe mais, aquelas quermesses, e tinha o famoso pau de sebo. Eu não sei se você se lembra disso, né? Se você já fez 18 anos assim como eu quero crer que você vai se lembrar. E botava-se lá no alto uma nota de alto valor. E as pessoas tentavam subir por aquele pau de sebo, que aquilo escorregava, que você não conseguia subir 2 metros. E cada um que ia, abraçava aquilo para subir, a turma gritava, não vai conseguir, não vai conseguir. E todo mundo ia e tentava, não vai conseguir. Mas, curiosamente, teve um rapaz que chegou e abraçou aquilo e foi, chegou lá em cima, pegou a nota e desceu. Aí o pessoal ficou sem entender. Todos que tentaram, a multidão gritava, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. E a pessoa desistia, desanimava, parava, voltava. Mas aquele lá, a multidão gritou, não vai conseguir, não vai conseguir, e ele foi. Aí depois descobriram o quê? O cara era surdo. Às vezes na nossa vida é assim também. A gente tem que se fazer de surdo para determinadas palavras negativas, de derrota, de fracasso que vêm à nossa vida, e estamos todos os dias cercados de pessoas assim, infelizmente, não é? E essas pessoas acabam afetando a nossa emoção a tal ponto que nos faz mergulhar também no mesmo processo que elas estão. Vou te falar aqui, por exemplo, na questão do relacionamento conjugal. Nunca vá falar dos seus problemas conjugais com uma pessoa cujo relacionamento não deu certo, cujo relacionamento acabou. Por quê? Porque essa pessoa, ela só terá, claro, pode haver exceção, pode, mas ela só terá, em tese, palavras que vão te pilhar para você fazer o mesmo que ela fez. Quando, na verdade, de repente, não é aquilo. Então, ao invés de buscar se aconselhar com uma pessoa que já viveu o drama, a dor da separação, e que eu creio é uma coisa terrível, difícil, ao invés disso, procura uma pessoa que está casada há 20, 30, 40, 50 anos, que a despeito de todos os perrengues que essa pessoa já tenha passado no seu relacionamento, ela com certeza terá palavras de encorajamento, de ânimo, de esperança para você tentar mais uma vez. Mas se você for direto àquela fonte que viveu a experiência que você agora está prestes a viver e buscar conselhos com ela, é natural que você vai sair dali cheio de razão, cheia de razão, de argumentos, de convencimento de que você deve fazer o mesmo. Eu estou dizendo isso aqui, mas cada pessoa vive o seu quadro, vive a sua situação, vive a sua vida, vive o seu momento, e isso não é igual para todos. O que eu estou querendo dizer é que é muito importante que saibamos selecionar as pessoas com quem vamos abrir o nosso coração, com quem vamos falar. Eu vou contar para você uma experiência que eu vivi no campo comercial. Eu me relacionava com um casal de amigos, né? Eram muito amigos meu e da Fátima. E, na verdade, o meu relacionamento com o marido, ele era assim, muito mais próximo. A gente
trabalhava juntos, a gente atuava mais ou menos no dia a dia nas mesmas coisas. Mas eu observei uma coisa depois de um determinado tempo. Sempre que eu ia fazer um negócio, eu comentava com esse amigo. E de repente o negócio desandava. E eu comecei a perceber que sempre acontecia isso. Aí um dia eu comentei com o Fátima, eu falei assim, eu não posso falar para o fulano das coisas que eu estou pretendendo fazer, porque eu já percebi que tudo que eu digo para ele que eu estou fazendo não dá certo, não caminha, não flui. E assim eu fiz, parei de falar com ele. De repente as coisas começaram a acontecer. O que é que estava, na verdade, por trás de tudo isso? É que havia nele um espírito de inveja. Já ouviu falar daquelas pessoas que ficam secando, 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 secando? Ele era meu amigo. Eu acredito até que ele mesmo não tinha noção de que esse espírito agia na vida dele. Mas era impressionante. Tudo que eu falava com ele que eu ia fazer dava errado. Quando eu parei de falar, a coisa mudou. Da mesma forma, eu quero te orientar e te alertar para que, se você planeja fazer alguma coisa, se você sonha com alguma coisa, se você tem aí em mente fazer alguma coisa, muito cuidado com quem você vai falar, você vai dividir esse sonho, esse projeto, essa ideia. Porque nós temos todos os dias à nossa volta 3 tipos de pessoas, todos os dias. Nós temos aquelas pessoas que estão torcendo pelo nosso sucesso. Nós temos aquelas pessoas que não estão nem aí para o nosso sucesso. E temos aquelas pessoas que estão trabalhando contra o nosso sucesso. Esses 3 tipos de pessoas nós temos ao nosso redor todos os dias. As que torcem pelo nosso sucesso, as que não estão nem aí para o nosso sucesso e aquelas que estão secando ou tentando secar o nosso sucesso. Então, muito cuidado, não saia por aí abrindo o seu coração para qualquer pessoa. Procure ter sabedoria nesse sentido, porque quem sabe, quando você me ouve aqui, você aí conclui, isso está acontecendo comigo. Olha, quando eu falo para fulano, para fulana sobre algo que eu vou fazer, o negócio desanda. Então experimente guardar. Só fale, ou só deixem saber depois, ou só deixe saberem depois que você tiver concluído, depois que você tiver realmente tomado posse daquilo. Ok? Fica aqui então. Aliás, na Bíblia tem até uma passagem que fala de uma coisa mais ou menos assim, de um rei que abriu as portas do fundo do palácio dele para o inimigo e o inimigo arrebentou com ele, entendeu? Então, cuidado, não abra as portas do fundo da sua casa ou dos fundos da sua casa para qualquer um. Tome muito cuidado. Não abra os seus sonhos, os seus projetos, os seus ideais para qualquer pessoa. Ainda que você possa dizer assim, não, mas aquela pessoa é minha amiga. Eu disse aqui, aquele rapaz era meu amigo, muito meu amigo. Mas, no entanto, tudo que eu comentava com ele desandava. Então, aprenda a selecionar. Isso é sábio, é bíblico. Não saia por aí contando e abrindo o seu coração para qualquer pessoa. Ok? Chegamos ao final de mais um programa 15 Minutos. Espero que você tenha sido muito abençoado, muito abençoada. E aí está aparecendo agora o nosso WhatsApp. Se você quiser mandar uma mensagem, quiser escrever ou um áudio, fique à vontade. Terei muito prazer em receber a sua participação. Lembrando mais uma vez que sem Jesus não dá para ser feliz.